Podemos orar? Feche os seus olhos aí no seu lar, reúna a família, convide aqueles que porventura estejam um tanto dispersos, chame para perto, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos orar neste momento. Recebe, ó Deus, a gratidão dos teus filhos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia de vida na nossa existência. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que este dia foi o Senhor quem fez e por isso nós devemos nos alegrar nele. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja ministrando a sua graça sobre cada filho teu, sobre cada filha tua que está ao alcance da nossa voz, ouvindo a tua palavra nesta manhã. Que não sejamos tão somente nós a falar, mas que sejamos nós instrumento nas tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor quer para o coração de cada filho teu e de cada filha tua neste momento. Nos dá, Senhor, sempre da tua graça, é o que oramos pedindo em nome de Jesus. Queridos, então falando sobre o tema santidade na família, um grande desafio, eu devo dizer que muitas vezes é fácil a gente viver essa tão almejada santidade no fórum íntimo de cada coração, que é onde deve tudo começar. É fácil até para nós mesmos dizermos que essa santidade que vivemos-la na presença de Deus, mas eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu disse um dia no seio da minha família. Um dia reunido no lar, na cozinha, na mesa do café da manhã, eu disse para minha esposa e para os meus filhos: se alguém quiser verdadeiramente viver uma vida de santidade, há de vivê-la antes de tudo, diante de Deus e diante da sua família. Quer que eu repita a frase? Se alguém quiser viver verdadeiramente uma vida de santidade, há de vivê-la primeiramente diante de Deus e em segundo lugar diante da sua família. Considero interessante que essa frase que eu disse em casa, e minha esposa e meus filhos estiveram a meditar sobre ela, é de fato um grande desafio para um pai de família dizer isso. Mas considero interessante que esta mesma frase, um dia reunido com o conselho administrativo da igreja que pastoreava, disse para os irmãos ali do conselho, dentro deste tema que conversei com a família, a eles disse o seguinte: quem melhor conhece você como crente, depois de Deus e de você próprio, é a sua mulher e os seus filhos. Quem melhor conhece você como crente, depois de Deus e depois de você próprio, porque você conhece a sua pessoa enquanto crente em Jesus Cristo, é a sua mulher e os seus filhos. Aí algum jovem, algum adolescente deve estar rindo e dizendo: epa, mas eu não tenho mulher, eu não tenho filhos. Tudo bem, vamos lá, damos um desconto. É a sua mãe, é o seu pai, são os seus irmãos. Quem melhor conhece você como crente, antes que qualquer irmão na igreja, antes que qualquer irmã que lhe conhece o perfil como crente. Não, o irmão fulano é um santo homem de Deus, aquilo sim que é um jovem crente.
Você pode ter o testemunho de todo mundo, mas se você não tiver esse mesmo testemunho no seio da sua família, eu costumo dizer que isso não passa de uma demonstração de santidade apenas diante dos outros, cuja santidade não passa de, perdoe-me o termo, hipocrisia e farisaísmo reprovável. É preciso que a minha família, antes que qualquer irmão da igreja, veja em mim aquela santidade que os irmãos na igreja conseguem ver pelo fato de eu estar lá participando do culto com eles. É fácil ser crente na igreja, mas a vida de santidade que o texto bíblico nos propõe, posto que ele diz: sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Então isso inclui a nossa família. E eu sei que diante dessas frases fortes que acabei de dizer aqui, talvez alguns irmãos ao ouvirem se sintam tristes, quem sabe por não verem em si aquela perfeição que gostariam. Talvez alguns se sintam abatidos por não ver em si aquela perfeição tão almejada. Eu devo acalmá-los. Tenha calma, tenha paciência consigo mesmo. Não se precipite em julgar-se a si próprio. Eu devo dizer para o amado irmão, para a amada irmã que nos ouve neste momento, que santidade, antes que seja meramente um ato, ela é também um processo. Então tenha calma, não se condene ainda, você ainda não está pronto, você está sendo trabalhado, você está sendo aperfeiçoado. Santidade, pois, não é ato, é processo. Ela parte de um ato, mas ela se conduz num processo. E é um processo, e processo aqui ele é ato contínuo, ou seja, ele é passo a passo na caminhada. Quando eu leio no texto bíblico, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, eu encontro a expressão para essa maneira de viver, que é uma expressão que traz consigo um conceito mais amplo. Eu encontro no grego a expressão anástrofe, e essa expressão anástrofe, ela significa comportar-se, ela significa manter conversa, ela significa ter uma vivência. Então não é um viver isolado, mas é todo um comportamento de vida que se desenvolve no passo a passo da caminhada. As palavras que encontramos no hebraico para a expressão santo, na língua portuguesa, uma de maior destaque é kadosh, que os irmãos já ouviram falar muitas vezes. Nosso pastor Carlos Antônio, nosso pastor J. Mariano, muitas vezes já expressou isso para os irmãos. Devo dizer que no grego também os irmãos já ouviram destes a expressão hagios. Estas palavras na língua portuguesa ela se traduz por santo, mas no sentido de ser separado. Ser separado do mundo, ser separado do pecado, ser separado daquela tradição que muitas vezes herdamos dos nossos pais, daquela antiga maneira de viver, para vivermos uma maneira conforme o padrão de Deus. Deus é santo e Ele nos manda que sejamos santos. Essa determinação bíblica, que portanto não é uma opção,
Nós encontramos lá em Levíticos, capítulo 11, versículo 44, e ainda em Levítico encontramos no capítulo 19, versículo 2, e ainda em Levítico encontramos no capítulo 20, versículo 7, que você pode abrir a sua Bíblia e verificar aí. É esse texto bíblico encontrado lá em Levítico que nós, e em particular o apóstolo Pedro, traz para essa realidade da mensagem de hoje. É com base nesse contexto que ele diz: porquanto está escrito, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. É imperativo, não é opção. Nós encontramos, já que o texto bíblico aqui em 1 Pedro nos diz que é em toda a nossa maneira de viver, amados irmãos, isso inclui então a nossa família. Se é em toda a nossa maneira de viver, então inclui o nosso trabalho. Se é em toda a nossa maneira de viver, então inclui na faculdade, na vizinhança. Mas aqui nesta manhã eu quero destacar na família. E eu devo dizer, pastor J. Mariano, não existe lugar mais difícil de sermos santos do que muitas vezes no seio da nossa família. Porque no seio da família é que as coisas se desenvolvem, é no seio da família que as coisas acontecem na sua maior intimidade, é no seio da nossa família que, diante da cumplicidade, nós manifestamos o nosso verdadeiro eu. É preciso que sejamos santos também no seio da nossa família. E aí é que está a razão do tema, um grande desafio. Porque em outros lugares nós podemos até vestir a capa de santo. Perceberam meu blazer novo? E as pessoas olham para nós e dizem: santo homem de Deus. Ainda fazem uma cara assim, não é? Mas nós não precisamos de capa para que as pessoas vejam que nós buscamos viver essa santidade que Deus nos desafia a vivê-la, inclusive e sobretudo no seio da nossa família. Talvez diante então do desafio, diante da grande dificuldade, você esteja a dizer: você fala isso porque você não conhece a mulher que eu tenho lá em casa. Eu é que sei o que eu enfrento. É muito fácil para o Senhor me desafiar para ser santo lá em casa, porque o Senhor não entra lá quando aquelas portas se fecham. Talvez uma esposa esteja a dizer: ah, pastor, pelo amor de Deus, aquele marido, vou dizer, tenho até orado a Deus para promovê-lo à glória. Calma, querida, calma, querido. Eu devo dizer que quando falamos do processo de santidade, irmãos, nós não estamos falando de perfeição. Perfeito só há um, que é Deus. Perfeição para nós é um desafio que nós devemos buscar no dia a dia. Não é isso, pastor Jota? É isso. É um desafio, é uma caminhada, é um processo. Ainda não chegamos na glória, estamos caminhando para lá. Mas talvez então, diante do desafio do nosso dia a dia, você esteja dizendo para mim: me cite um exemplo dessas dificuldades que eu enfrento aqui em casa. Me cite um exemplo, quero ver. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia também no livro das Crônicas. Livro das Crônicas, se nós abrirmos no capítulo do 28 até o 32, nós vamos encontrar a vida de um servo de Deus que buscou viver em santidade, não apenas no seio da sua família, mas em toda a sociedade.
A essa altura, você que é um leitor assíduo da Bíblia, já deve ter notado que eu estou me referindo à pessoa do rei Ezequias. E talvez alguns já estejam se lembrando aí de alguns defeitos de Ezequias. Tenha calma, eu vou chegar nos defeitos dele também. Tenha calma, ele era homem como eu e você. Mas ele buscou pautar a sua vida numa vida de santidade diante de Deus. E aqui quero destacar no seio da sua família. E para começo de conversa, eu devo te dizer que Ezequias tinha tudo para viver uma vida de profanação. Quando nós abrimos no capítulo 28, versículos de 19 a 22, nós vamos encontrar, amados irmãos, que Ezequias tinha tudo para viver uma vida assim, de profanação, posto que o seu pai, o rei Acais, foi um dos piores reis que o reino de Judá já teve. O texto bíblico do capítulo 28 nos mostra o exemplo que Ezequias tinha em casa. O exemplo do seu pai era o exemplo de alguém que o induzia a total rebeldia contra Deus. Você lê todo o capítulo 28, você vai ver que quanto mais Deus corrigia o rei Acais, mais o rei Acais se rebelava contra Deus. O exemplo que Ezequias tinha em casa não era um exemplo que induzia Ezequias a uma vida de santidade. Eu não sei qual é o exemplo que você tem em casa. Eu devo me reportar aqui ao exemplo do meu pai. Aos 5 anos de idade, ele abandonou a família. Se viu com uma oportunidade ímpar, ganhando altos salários, muito jovem. Meu pai, aos 24 anos de idade, já tinha 6 filhos. E nessa sua vivência agora, com tantos recursos e o assédio das mulheres, e percebam que o meu pai, ele não conhecia a Deus, ele não era crente. Por isso eu não o condeno, embora não siga o exemplo dele. Ele não conhecia a Deus, mas uma coisa desde aquela época, ainda criança, eu coloquei no meu coração. Ainda que eu admire meu pai enquanto homem trabalhador, como homem honesto, como homem íntegro, como homem que cumpre a palavra e não fica devendo nada a ninguém, mas com relação à família que ele abandonou, eu disse para mim mesmo, nunca, jamais vou seguir o exemplo do meu pai neste particular. Ezequias, no exemplo do seu pai, ele parece que toma essa mesma decisão. Devo dizer que, não obstante o péssimo exemplo que Ezequias tinha em casa, Ezequias, ele toma uma decisão: não seguirei o exemplo do meu pai nisso. Nós encontramos no capítulo 29, no versículo 3, que Ezequias fez uma escolha no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado. Diz o texto que ele abriu as portas da casa do Senhor. Se vocês forem para o capítulo 28, vocês vão perceber que quem tomou a decisão de fechar as portas do templo, de acabar com o culto, se me permite uma contextualização para os nossos dias, quem tomou a decisão de acabar com a igreja foi o pai dele, o rei Acais. Ezequias toma uma decisão diferente. Ele reabre as portas do templo e convida o povo a voltar a congregar. Mas ele não só reabre, ele reabre e repara, corrige tudo quanto era abominação que o pai dele tinha colocado no templo, que era a casa do Senhor. Ou seja, o que nós vemos aqui é uma decisão de Ezequias em viver uma vida de santidade, corrigindo os erros do passado, cometidos pelo seu pai, e ele toma a decisão de fazer diferente.
E eu quero destacar nessa escolha, nessa decisão que Ezequias toma, queridos irmãos, que essa decisão e essa escolha não foi uma decisão externa, não foi uma decisão para impressionar os outros. Às vezes nós somos dados a isso, não é? Às vezes nós achamos por bem impressionar os outros com a aparência, não é? Com a pose. Deus não se deixa impressionar por essas coisas, não, queridos. E Ezequias, quando ele toma essa decisão, ele toma não para impressionar os outros. O texto bíblico nos diz, no capítulo 29, versículo 10, que ele tomou essa decisão do íntimo do seu coração. As decisões da minha e da sua vida que agradam a Deus não são aquelas que são movidas pela aparência. Não significa dizer que a gente não deve cuidar da nossa aparência, devemos sim. Antes de me dirigir aqui para vir cultuar a Deus com os irmãos, ontem à noite selecionei a roupa com a qual viria. Fiz a barba, embora não toda. Você riu aí, né? Pois é, mas é assim. A gente deve cuidar da nossa aparência, mas devemos ter o cuidado para não impressionar as pessoas com a nossa aparência, porque Deus olha para o coração. A santidade começa no coração. Diz o texto bíblico que essa decisão foi tomada no íntimo do coração. Leia aí na sua casa, 29, 2 Crônicas, 29, versículo 10, veja se não diz isso. Devo dizer que em face dessa escolha e decisão, Ezequias levou toda a nação judaica a um compromisso com Deus. Todo o povo de Deus, e ele inclusive se reportou às tribos do norte. Ele mandou buscar dentre os habitantes remanescentes lá da tribo de Manassés, de Efraim, entre outras tribos, Zebulon. Ele mandou buscar para que voltassem a assumir um compromisso com o Senhor e não imitassem o costume dos seus pais, que eram rebeldes contra Deus. Ah, queridos, quando eu leio isso, que ele leva todos em Judá e alguns de Israel remanescente a essa altura a buscarem ao Senhor, o que você acha que ele fez com relação à sua família? Certamente Ezequias disse: não, esse negócio de santidade, calma aí todo mundo, Judá vem, Israel vem, Efraim, Manassés vem. Aí a mulher dele vem entrando, eu também. Não, você não, fica quieto, seu lugar é na cozinha. Você acha que foi assim? Os filhos vêm, espera aí que eu estou fazendo aqui a pregação. Fica quieto todo mundo, reverência aí. Não quero esses meninos aqui atrapalhando. Ele excluiu a sua família desse processo de santificação? Não, queridos. Se ele chama toda a nação, inclusive os estrangeiros israelitas que agora faziam parte do Reino do Norte, por que ficaria de fora a sua família? Eu costumo dizer, queridos da técnica, costumo dizer, queridos do Ministério de Louvor, costumo dizer, amado pastor J. Mariano, me permita o J. Eu costumo dizer, queremos entrar na glória, queremos entrar no céu, mas nunca sozinhos. É preciso entrar no céu e caminhar para o céu nessa vida de santidade, sim, mas levando consigo toda a família nossa. Se pregamos para os estranhos, se vivemos uma santidade com vistas a ganhar os estranhos para o Senhor, por que não
a nossa família. Sem sombra de dúvida, a família dele estava inclusa neste buscar ao Senhor. O capítulo 29, quando lemos, ele nos fala do processo de santificação, e esse processo de santificação inclui renúncia de tudo aquilo que é abominação diante do Senhor. Esse processo de santificação tem que se falar de confissão. A melhor coisa a fazer com o pecado é confessá-lo. A pior coisa a fazer com o pecado é escondê-lo, porque o pecado, ele impede, ele é uma trava, ele é uma pedra de tropeço no caminho da santificação. Foi o próprio Senhor quem nos diz, lá na epístola de João, primeira epístola, no capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Eu te pergunto, meu irmão, Deus é confiável? Deus cumpre o que promete? Então, você não precisa esconder pecado dos irmãos, se você não pode escondê-lo de Deus. A confissão é o melhor caminho, e Deus deixou a porta aberta e garantiu perdão para todos aqueles que confessam. É o caminho da santificação. Tem que tirar tudo aquilo que impede a trajetória da santificação. E detalhe, sua família está atenta. Não imagine que seus filhos, por menores que sejam, criancinhas às vezes até, eles estão de olho em você, e cada coisa que você diz e que você faz, eles observam. E quando ele, porventura, acontece da gente errar, eu não sou perfeito não, irmãos, mas eu quero aperfeiçoar-me cada dia diante do Senhor, e quando porventura acontece de errar aqui ou ali, se os meus filhos me viram errar, é importante que eles vejam também eu confessar, eu me arrepender, eu suplicar o perdão e a graça de Deus, porque isso vai servir de lição para eles. Eles vão aprender que na caminhada poderá acontecer, não deverá, mas poderá acontecer que erremos, porque não há homem que não peque, diz o apóstolo João. Mas a melhor coisa a fazer é confessar. E como é lindo no seio da família. Um dia eu dei uma surra na minha filha Aline, e eu confesso que eu exagerei um pouquinho na dose. O interessante, meus irmãos, foi chegar para minha filha Aline e dizer para ela com todas as letras que eu me excedi um pouco. E aí ela me disse, não foi tão pouco assim. Mas eu disse para ela, minha filha, me perdoe. E ali nos abraçamos e choramos juntos. Como foi edificante para a vida da minha filha, meus irmãos. Os nossos filhos precisam ver a nossa confissão de pecados. Bom será que não pequemos, mas se porventura na trajetória ocorrer, o caminho é confissão. Mais do que confissão, é preciso abandono do pecado. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, ou seja, abandona, alcançará misericórdia. Mas aqueles que escondem a sua transgressão, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, não queiramos ira de Deus sobre nós. Façamos, como posso dizer, apropriemo-nos dessa graça divina, dessa misericórdia de Deus, que é generoso em perdoar. E devemos fazer isso com todo o nosso coração. No caso específico ali de Judá, a confissão e abandono do pecado era feito nos moldes do sacrifício mosaico. Hoje nós temos
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos diz o apóstolo João. Ah, queridos, apelemos para Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando assim fazemos, eu devo dizer que o capítulo 29, ele vai se encerrar com o resultado desta tomada de decisão no íntimo do coração, como vimos em 29:10. Ele vai se encerrar, queridos, com uma manifestação de alegria. Manifestação essa de alegria que nós vamos encontrar também no capítulo 30, nos versículos de 25 a 27, quando tomamos a decisão de consagrar-nos ao Senhor. A alegria que provocamos no coração de Deus, esta mesma alegria promove uma grande alegria no nosso coração. Os versículos de 25 a 27 do capítulo 30, me permitam ler. Diz assim: e regozijaram-se toda a congregação de Judá, juntamente com os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria, assim diz o verso 26, assim houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Então os levitas, sacerdotes, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Ah, queridos, o resultado da busca desta vida santa é vivermos esta alegria que o próprio Espírito Santo de Deus provoca em nosso coração. Eu estou caminhando para a finalização, mas antes de caminhar para a finalização, talvez você esteja aí se perguntando: será que o fato de vivermos uma vida de santidade em família nos isenta das tribulações que afetam os demais mortais? As pessoas às vezes aí fora dizem para a gente: você é crente, como é que você passa pelas mesmas coisas que nós? Eu devo dizer que nós não estamos isentos, dos males que acontecem às demais pessoas. Temos a proteção de Deus, é verdade, temos a alegria do Espírito Santo de Deus em nós, é verdade, coisa que eles não têm. Poderemos até sofrer, é verdade, mas não sofreremos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Na vida de Ezequias nós vamos encontrar no capítulo 32 que Senequaribe resolveu invadir Jerusalém, cercou a cidade. Os males que afetam a vida de todos aqui pode chegar à minha casa e à sua. Aí está, exemplo, a pandemia. Temos que tomar as medidas de proteção que as autoridades nos recomendam, sim, mas não tenhamos dúvidas que as medidas de proteção, elas são apenas um meio que Deus usa para guardar a mim e a você, posto que está escrito: se o Senhor não guardar a cidade, é Ele quem nos guarda. Uns confiam em carros, diria nos nossos dias, uns confiam em álcool gel, outros confiam... Cadê a minha máscara? Ela estava aqui. Ah, eu deixei ali no banco. Outros confiam em máscara. Vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, sim, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, nós nos levantamos e estamos em pé. Por quê? Porque fazemos menção do nome do nosso Deus. E o que é que Ezequias faz quando essa tribulação, chamada Senequaribe, cerca a cidade? Ele reúne o exército e diz: vamos à frente de batalha agora.
liga para o Egito e diz: manda aí uma tropa de carros e cavalos para nos socorrer e nos ajudar aqui contra Senequaribe. É isso que Ezequias faz? Ezequias ora: no dia que a adversidade bater na minha e na sua porta, nós temos um recurso que ninguém no mundo lá fora tem, posto que a palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme ao Senhor, e se você e a sua família teme ao Senhor, a palavra de Deus diz: a esse ele ouve, é garantia. Ezequias orou, está lá no texto. Aí você pode dizer, e perceba que aqui Senequaribe se refere a agentes externos. Nós podemos ter adversários enquanto agentes externos, que às vezes são pessoas, que às vezes são governos, são potestades externas. Mas Ezequias também enfrenta os agentes internos. O texto bíblico nos diz que no seio da sua família, toda a família se viu afetada quando a enfermidade, e alguns entendem que foi um câncer. Ezequias se viu enfermo. Podemos sofrer por conta dos agentes internos. Não estamos isentos não, irmãos. Mas independentemente de ser agente externo ou agente interno, a nossa arma como famílias santificadas e que buscam a santificação, a nossa arma qual é? Oração. Quero fazer um destaque aqui com relação a essa enfermidade de Ezequias. Não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de investigar, mas Ezequias, com essa enfermidade, ele morreria aos 39 anos de idade. Já parou para pensar sobre isso? Ele, como servo de Deus, tão jovem, aos 39 anos de idade, e ele recebeu a palavra do profeta Isaías como uma sentença: ponha em ordem a sua casa. E o texto bíblico não diz, porque pode ser que você morra. O texto bíblico não diz, quem sabe se você vai morrer. O texto bíblico diz, certamente, é certeza, é garantia, morrerás e não viverás. Acho interessante até essa contundência, porque se diz certamente morrerás, não precisava nem dizer e não viverás. Mas o texto bíblico, quando quer dar ênfase, ele é contundente. Mesmo que a palavra seja contundente, se você ora a Deus, por isso vale a pena ser santo, por isso vale a pena buscar uma vida de santidade, porque Deus ouve a nossa oração, e a família de Ezequias sem dúvida presenciou isso, viu isso. Talvez a mulher de Ezequias ficasse pensando, meu Deus, vou ficar viúva tão jovem, meus filhinhos vão ficar órfãos, Senequaribe acabou de sair daqui, de repente eles ficam sabendo que meu marido morreu, pode querer voltar, e aí agora a gente não vai ter como. A família é afetada quando a adversidade chega nas portas do nosso lar, mas a vida de santidade no lar dá autoridade para você chegar com humildade diante de Deus e pedir. E foi isso que Ezequias fez. Olha, Senhor, que eu tenho andado na tua presença com o coração perfeito. Ezequias não teria o desplante, a ousadia, o atrevimento de orar assim, se porventura ele de fato não vivesse uma vida de santidade diante de Deus. Sim ou não, irmãos? Então, ele ora assim, e Deus ouve e manda a resposta. E de repente Isaías, que já estava indo embora, Deus disse, Isaías, volta. Como? Volta, Isaías. Não, Senhor, mas eu acabei de entregar a mensagem. Volta lá e diz o contrário do que você disse. Mas, Senhor, como é que eu vou voltar lá e dizer o contrário do que eu disse? Eu vou ficar um profeta parecendo que não tem palavra, Deus. Estou mandando Isaías, volta lá. Claro que isso aqui é conjecturação nossa. Não estou dizendo que aconteceu isso com relação a Isaías, mas estou dizendo que é plausível até que porventura houvesse acontecido. Isaías volta.
e diz: o Senhor ouviu a tua oração e acrescentou aos teus anos mais 15 anos de vida. Verdade é que Ezequias morreu jovem, morreu aos 54 anos, mas morreu em paz. E o texto bíblico diz que o sepultamento dele foi algo tremendo no seio de Israel, porque nenhum outro rei tinha tido tantas honras no seu sepultamento, e colocaram ele no sepulcro mais alto. Até na morte do santo, ele é honrado e o nome de Deus glorificado. De fato, alguém diria: do modo como o Senhor coloca, então Ezequias foi um homem perfeito. Não, a Bíblia não esconde os defeitos, como disse no início, dos seus servos. O texto bíblico nos diz aqui no capítulo 32, que diante do fato dele ter recuperado a saúde, embaixadores de Babilônia vieram para visitá-lo, e Babilônia era uma potência que estava em ascensão. Babilônia era uma potência que estava despontando no cenário mundial, e receber visitantes tão ilustres era de fato um motivo de orgulho. E aí o que é que ocorre? O coração de Ezequias se encheu de orgulho. Às vezes pode ocorrer a mim e a você que na busca da santidade sejamos um tanto orgulhosos. Você já viu aqueles irmãos que dizem às vezes assim: eu me orgulho de ser santo? A santidade não produz orgulho, irmãos, porque a santidade reconhece humildemente que, se porventura alcançamos alguma graça, inclusive nesse particular da santidade, é porque ela vem de Deus, então não é mérito nosso. Então o crente verdadeiramente santo, ele se mantém humilde, mas a Bíblia não esconde esse pecado de Ezequias, e eu acho gratificante que não esconda, para até que eu e você, porventura, não idolatremos os santos homens de Deus. Devemos honrá-los, devemos reconhecê-los, devemos louvar a Deus pela vida deles, sim, mas devemos entender que, como nós somos seres humanos, talvez tenha crescido um pouquinho mais na santidade, e nós devemos imitá-los. Esse é o caminho, essa é a orientação bíblica. Mas idolatrar ninguém, somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mas mesmo nesse pecado, ele é advertido e acata a advertência, e é assim que deve proceder um servo de Deus que busca ser santo. Se porventura na caminhada houve tropeço, mas houve chamamento, houve orientação, houve exortação, o santo ouve a exortação. Eu vou para a conclusão dizendo aos irmãos a seguinte frase: as famílias da nossa sociedade carecem de modelos, e ninguém melhor do que o povo de Deus, do que as famílias do povo de Deus, para dar esse exemplo. O rei Ezequias, ele tinha tudo para seguir o mau exemplo do seu pai, mas ele fez uma escolha e deixou um bom exemplo para os seus filhos. Talvez alguém queira aqui me contestar dizendo: mas ele teve um filho chamado Manassés, não teve? Eu digo: é verdade, ele teve um filho chamado Manassés. Sim, e esse Manassés não foi nenhum santinho. Eu digo: sim, é verdade, ele não foi nenhum santinho. Eu devo dizer que Manassés, ele tomou a decisão de imitar o comportamento do avô Acaz. É verdade, ele não buscou imitar o exemplo do seu pai, mas quando lemos o verso 12
no capítulo 33, o texto bíblico nos mostra um Manassés arrependido, onde literalmente o texto diz que humilhou-se muito perante o Senhor. Ele foi corrigido em tempo próprio por Deus que ama, e Deus corrige aquele que Ele ama. As lições aprendidas em casa com o pai, Ezequias, lhe serviu de lição. E nós vemos, portanto, o resultado dessa vida de santidade de Ezequias. Devo dizer que Ezequias descansa em paz, nos diz o capítulo 32, verso 33. Devo dizer, à guisa de conclusão, viver em santidade não é fácil. No seio da nossa família é muito mais difícil. Mas é justamente por isso que é um grande desafio. Um desafio a mim, um desafio a você. Mas tenhamos certeza de que o mesmo Deus que ajudou Ezequias no seu processo da sua vida de santidade é o mesmo Deus que está à minha e à sua disposição para nos ajudar. Tenhamos em mente, ainda não se encerrou o pacote, ainda não foi fechada a oportunidade. Estamos no caminho, estamos nessa busca. Vamos continuar buscando cada dia, com a nossa família, vivermos na presença de Deus em santidade. E o mesmo Deus que ajudou Ezequias, é Ele quem está ao meu lado e ao seu lado para nos ajudar. Que Ele nos abençoe. Amém?